Boa noite. Muito boa noite a quem tá chegando. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live, que está agendada aí para as 18 horas. Boa noite. Vamos já começar a nossa live. O tema de hoje é sobre como começar a estudar para residência. Fazia um tempo, né, que eu não aparecia aqui no Instagram, estava fazendo mais as lives no YouTube. Mas esse mês de maio vai ter live aqui no Instagram, sim. Se não me engano, são 2 ou 3 lives que estão programadas para acontecer aqui no Instagram. Daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite, vamos começar a nossa live em instantes. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live, né, de segunda noite. Me digam aí como é que vocês estão, como é que tá indo aí essa semana. A Regiane aqui, marcando presença. E aí, como é que tá hoje à noite? Segunda-feira, dia de estudar, né, de começar a semana com o pé direito. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês essas dicas de como começar a estudar para residência. Vou esperar alguns minutinhos, né, para entrar mais algumas pessoas, pra gente poder começar. Nossa, Regina, eu também fiquei super chateado que você não ganhou o sorteio. Eu tava torcendo pra você, não vou mentir. Mas que pena, né, gente? Que pena mesmo. Vocês que estão entrando, cliquem aqui no aviãozinho e enviem essa live para os amigos de vocês que também estão estudando para residência e que querem se ligar aí nessas dicas. A gente começa em instantes. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live aqui no Instagram. Enviem essa live para os amigos de vocês, a gente começa em instantes.
Quem quer saber quais são as dicas para começar a estudar para residência? Segunda-feira, gente, vamos lá se animar para estudar, começar a semana bem, tocar esse projeto aí de entrar na residência multiprofissional. É como eu costumo falar, né? Quem cedo estuda, né? Quem começa a estudar cedo tem mais chances de ser aprovado. Não só na residência multiprofissional, mas seja em seleções, seja em concurso, né? Se você almeja aí uma mudança de vida, se você almeja alçar novos voos, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, né? Hoje nós temos um mercado de trabalho que através, né, da questão da fragilização das políticas sociais, da precarização do trabalho, né, as nossas vagas de trabalho, né, os nossos espaços de trabalho, cada vez mais eles apresentam menos vagas e nós temos um contingente cada vez maior de profissionais, né? E isso dificulta a nossa inserção no mercado de trabalho. Então, cada vez mais é necessário, né, que nós consigamos ir além da nossa formação generalista, né, que não aprofunda em muitos detalhes sobre a nossa atuação, sobre a nossa prática profissional, né. A nossa formação ela não instrumentaliza muito para a prática, ela fica mais preocupada em desenvolver a nossa habilidade de pensamento, de reflexão, de compreensão da realidade. Isso é algo muito bom, né, porque forma um profissional crítico, reflexivo, comprometido com o projeto ético-político do serviço social. Só que, né, como a Cláudia Mônica ela costuma dizer, né, através do estudo da tese de doutorado dela, né, o tema que ela estuda, que nossa formação ela tem uma certa deficiência no ensino da prática, né, no ensino de como se inserir nesse mercado de trabalho. Então, cada vez mais nós, enquanto profissionais, temos que correr atrás, né, e ir atrás de inúmeras estratégias para conseguir aí estar adentrando no mercado de trabalho. E a residência, né, como eu sempre digo, como eu costumo dizer, ela é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Nós precisamos estudar muito, nos capacitar muito para conseguir ser aprovado numa prova de residência, ou seleção, ou concurso, né, em matéria de serviço social. Vou aproveitar que está chegando mais gente, está entrando aqui na nossa live, desejar boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cliquem aqui no aviãozinho, enviem essa live para os amigos de vocês, que a gente vai começar nossa live nesse minuto, nesse instante, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Almeida, sou assistente social, tenho mestrado em Sociologia, atualmente estou no doutorado também em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho experiência através da residência multiprofissional, né? E estou aqui hoje para falar com vocês exatamente sobre a residência, né, que se configura aí como uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho. Se você é assistente social formado, se você ainda está em formação, se você é assistente social formado, mas trabalha em outra área, a residência é uma excelente porta de entrada no mercado de trabalho do ponto de vista de você começar a atuar enquanto assistente social. E aí, né, eu estou trazendo aqui essas dicas para você começar a se ligar e a se antenar, né, que com os requisitos, né, o que é que você precisa saber para entrar na residência multiprofissional, o que é que você precisa estudar, quais são os melhores caminhos. Então, vou colocar aqui para vocês a nossa apresentação. Eu vou desligar os comentários só para a gente poder iniciar aqui nossa live, tá certo? Se durante a live vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no balãozinho com a interrogação, que eu vou respondendo à medida que for aparecendo, ou então respondo tudo no final. E aí no final eu libero os comentários, como eu sempre faço, para a gente poder debater e discutir. E aí, né, eu estava falando sobre essa questão da residência ela ser uma ótima porta de entrada, mas muita gente acaba ficando perdido ou perdida no momento de estudar para a residência multiprofissional. E aí eu coloco a minha experiência, né? Quando eu tive o primeiro contato, né, com a residência multiprofissional, o que me chamou mais atenção foi a questão da bolsa, né, que é de R$ 3.330,45, se eu não me engano, que é uma remuneração relativamente alta, né, para trabalhar enquanto assistente social.
O contraponto é a questão da carga horária, que são 60 horas semanais. Mas eu vi ali, né, algo interessante. Então, eu busquei, né, primeiramente, conhecer o edital, ver qual era o conteúdo programático, comecei a procurar os conteúdos que eu não conhecia, né, para começar a me apropriar, para começar a investigar. E aí eu fiz essa primeira prova da residência, mas como um teste, né, para ver como era essa prova, para testar os meus conhecimentos, para testar as coisas que eu tinha aprendido durante a graduação. E, infelizmente, para mim, foi uma grande frustração, né? E muitas pessoas, elas acabam reduzindo a importância das frustrações na vida das pessoas, né? Porque é muito ruim você se frustrar, você ter uma expectativa, né? Você ter um desejo, você ter um sonho e você não conseguir realizar esse sonho de cara, né? De primeiro. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu senti essa vontade de participar da residência multiprofissional, só que eu não me preparei muito, eu não estudei muito, eu fui mais para me testar. E aí quando eu cheguei, né, no dia da prova, que eu vi aquelas questões que tinham alguns conteúdos relacionados ao serviço social, mas muito pouca coisa que eu tinha visto na minha graduação. Por exemplo, tinha questões sobre o José Paulo Neto, sobre a Yamamoto, sobre a Yasbeck, sobre os clássicos, sobre os conteúdos clássicos do serviço social. Tinha questões sobre isso? Tinha. Mas tinha muito mais outras coisas que eu não tinha aprendido durante a minha formação profissional. Por exemplo, a questão do aprofundamento das políticas sociais, da gente estudar as legislações, os conceitos constitucionais, as leis orgânicas, as políticas, né? Da gente não conhecer a fundo, por exemplo, a política de saúde, a lei orgânica da saúde, o conceito constitucional da mesma forma, política nacional de atenção básica, política nacional de atenção hospitalar, a política nacional de humanização. Então, uma série de conteúdos que eu não tinha visto na minha graduação e que quando eu cheguei no momento daquela prova da residência, eu me vi frustrado, porque eu não sabia daqueles conteúdos. E durante a minha graduação, eu fui um aluno, né, por assim dizer, exemplar. Eu sempre estudava muito, eu tirava notas boas, participava de tudo que tinha na universidade, né, seja do PET, pesquisa, extensão, iniciação à docência. Então, eu tive uma formação profissional muito boa. Só que, como eu falei para vocês, a nossa formação ela é uma formação generalista, então ela não vai aprofundar em pontos que são essenciais para o nosso trabalho profissional. Então, por isso que quando a gente vai atuar na prática, nós temos tanta insegurança, nós sentimos necessidade de realizar cursos de capacitação, cursos preparatórios, de aprofundar determinadas questões que nós não vimos durante a nossa graduação, né? E aí, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque esse momento de frustração para mim, de ir para a prova da residência e saber que eu não sabia nada, foi algo que me motivou a estudar, que me motivou a ir atrás, a me dedicar. Foi aí que caiu a minha ficha de que se eu não estudasse, se eu não corresse atrás, se eu não sentasse a bunda na cadeira e fosse atrás mesmo de aprender aqueles conteúdos que eu não tinha visto na minha graduação, mas que eram cobrados na residência, eu não ia conseguir nem atuar enquanto assistente social, nem entrar na residência, dificilmente eu ia conseguir alguma coisa. E aí foi que realmente eu disse, não, parei e falei, não, então agora eu vou ter como objetivo realizar esse sonho de entrar na residência. E aí o que foi que eu fiz? Primeiro passo, você tem que escolher, você tem que saber qual é a instituição, o programa, a ênfase, o edital que você quer concorrer. Por exemplo, aqui no Ceará e também nos outros estados tem as escolas de saúde pública. Geralmente as escolas de saúde pública ofertam vagas de residência, tem programas de residência. As universidades federais geralmente têm programas de residência nos seus hospitais universitários. E por aí vai, né? Os grandes hospitais de referência, né, como é o caso do Hospital Geral de Fortaleza, ele tem uma residência própria, né? Os grandes hospitais têm residências próprias. Então eu pensei, não, qual é a residência que eu tenho referência? Que era a residência da Escola de Saúde Pública, que eu conhecia pessoas que tinham passado por a experiência da residência da Escola de Saúde Pública. Outra coisa que me chamou a atenção, a questão do quantitativo de vagas, né, que a ESP oferta muitas vagas, né? São mais de 300 vagas, se eu não me engano, para todas as profissões, né? Para o serviço social, se eu não me engano, são 64 vagas distribuídas entre as ênfases, entre os componentes, né? E aí é isso que eu trago para vocês. A primeira coisa que você tem que saber é você identificar qual é a instituição, sendo que a instituição é, por exemplo, a Escola de Saúde Pública, um hospital específico, uma universidade específica.
eu tenho que saber também qual programa eu desejo fazer, né? Se é o programa de residência multiprofissional, que é o caso que se aplica para o serviço social, mas também tem o programa de residência uniprofissional. E qual a ênfase? O componente também, se eu vou querer fazer no componente hospitalar ou comunitário, se eu tenho mais perfil de trabalhar no hospital ou na atenção básica, você tem que saber qual dos dois você mais gosta, né? E aí você pode conversar com pessoas que trabalham em uma das duas áreas ou nas duas áreas e ir vendo se você não tiver feito estágio na área, por exemplo, porque o estágio também é uma forma de você experimentar a atuação profissional e saber se você vai querer ir para a política de saúde, se você vai querer ir para a política de assistência, se você vai querer trabalhar na atenção básica ou na atenção hospitalar. E a ênfase, se você vai querer ir para pediatria, para cancerologia, para urgência e emergência, para cirurgia geral, para transplante, qual é saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher e da criança. Então você tem que saber, tem que conhecer os programas, né? Então você tem... uma dica que eu dou é que você procure esses egressos, né, as pessoas que foram da residência, que você conhece, pergunte a eles como foi a experiência, se foi boa, se foi ruim, se teve desafio, se não teve, quais são as dicas que essa pessoa pode lhe dar, e aí você vai buscar se informar, né? Então você vai, através dessas pessoas, né, saber qual foi a experiência delas, como é, e se informar mesmo como é o processo seletivo. Então, esse primeiro passo, que é um passo muito importante, é exatamente você saber para onde você quer ir. O primeiro passo é você definir isso. Muitas vezes você pode ficar em dúvida, eu não sei qual a ênfase eu quero. Por exemplo, não sei se eu vou querer pediatria, não sei se eu vou querer transplantes, não sei se eu vou querer ir para urgência e emergência, mas é importante que você saiba pelo menos qual instituição. Se é a escola de saúde pública, se é a universidade federal, se é a universidade estadual, se é algum hospital em específico que oferta programa de residência. E também conhecer esse edital, né, que é exatamente o nosso segundo passo. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar no balãozinho, aqui na parte, no balãozinho com a interrogação, aqui na parte inferior da tela, que eu vou responder no final, e no final também eu vou liberar os comentários pra gente dar uma conversada. Segundo passo, você tem que estudar o edital e as provas anteriores, né? Então você tem que conhecer o edital a fundo. Então, não saiu o edital ainda da residência de 2022, que sai em 2021, né? Para você entrar em 2022, não saiu ainda. Olha o edital da residência do ano passado. Vê quais são os requisitos, né, que o edital cobra para que você seja residente. Veja quais são as etapas necessárias para você assumir a vaga. Se é só prova objetiva, de múltipla escolha. Se tem prova de título, se tem entrevista individual, se tem entrevista em grupo. Veja o que é que aquele edital e aquela instituição exige para que você passe nesse processo seletivo. Algo muito importante também, que muitas pessoas não se atentam. Algumas pessoas falam assim, que eu não sei por onde começar a estudar para residência. Não sei quais os conteúdos. Gente, realmente é um trabalho de pesquisa. É você ir lá, já sabe qual instituição você quer fazer a seleção. Você vai, olha o edital, olha quais são os requisitos e vai logo para o conteúdo programático. Vê o que é que aquela banca cobra. Se cobra saúde pública, quantas questões de saúde pública e SUS. Conhecimentos específicos, quantas questões de conhecimento específico? Geralmente é 10, 40, ou então 10, 50. E aí você vai identificar quais são esses conteúdos programáticos e vai montar, a partir desses conteúdos programáticos, um cronograma de estudos. Ou pelo menos um guia, um checklist, por exemplo. Aqui nesse edital tem fundamentos do serviço social. Fundamentos é uma matéria que eu domino. Então não vou focar em fundamentos. Esse edital ele vai cobrar política social. Política social é um conteúdo que eu domino, então não vou focar em política social. Mas esse edital aqui ele vai cobrar Política Nacional de Saúde Mental, a Lei Paulo Delgado. Nossa, essa lei eu nunca ouvi falar na minha vida, então eu vou priorizar ela no momento que eu for estudar. Entendeu? E aí você vai montar o seu cronograma de estudo, ou pelo menos um checklist de estudo com base nesse conteúdo programático, né, daquela instituição e daquela banca em específico que você quer tentar. E aí você vai procurar, vai pesquisar as provas anteriores daquela banca, vai resolver as questões daquela banca, e aí você vai resolver com o intuito, né, de identificar, né, de se familiarizar com a forma pela qual aquela determinada banca cobra um determinado conteúdo. E aí você vai ver, essa banca ela gosta de cobrar
que eu tenha um pensamento crítico reflexivo, né? Que eu consiga identificar as expressões da questão social, que eu consiga identificar uma ideia específica de autor específico na literatura do serviço social. Isso aí é uma coisa. Ou então, se essa banca ela tem um perfil de cobrar mais a lei seca, né? Que você decore a lei, por exemplo, né? Então, você vai identificando e vai se familiarizando com a banca, e isso vai até lhe ajudar no momento que você for estudar. Você também consegue fazer, né, o caderno de erros, que é você conseguir identificar quais questões você errou e ver qual o conteúdo dessas questões, e aí você vai fazendo uma listinha de conteúdos que você precisa revisar e aprofundar. Bora lá. 3. Dica importantíssima, né? Você já sabe a instituição que você quer fazer a residência, você já sabe qual é o perfil de profissional que ele cobra, qual é o conteúdo programático. Agora eu vou ter que ter uma base dos clássicos do serviço social. Ou seja, existem conteúdos que são recorrentes nas seleções e concursos na nossa área, né? E no caso também da residência, como por exemplo, fundamentos, histórico, teóricos, metodológicos do serviço social, questão social, política social, seguridade social, neoliberalismo, mundialização do capital, instrumentalidade, processo de trabalho. Então, esses são tópicos que geralmente eles caem com muita frequência. E você pode mesmo fazer um trabalho de pegar as provas anteriores daquela determinada banca e identificar quantas questões de fundamentos essa prova cobrou, quantas questões de política social essa prova cobrou, quantas questões de mundialização do capital essa prova cobrou. E aí você vai identificar quais são os conteúdos que aquela banca, a determinada banca mais cobra, e você pode incidir, pode focar o seu estudo ali, né? E aí você tendo essa boa base, né, que vai entrar muito na dimensão da revisão daqueles conteúdos que a gente já viu na graduação, isso já vai lhe deixar em um patamar acima. Por quê? Porque você só vai precisar correr atrás desses conteúdos que são mais difíceis da gente ver na graduação. Por exemplo, as políticas públicas de saúde mais aprofundado, os conceitos constitucionais, as leis orgânicas, né? Então, que são coisas que a gente não vê em maiores detalhes lá na nossa graduação. Então, Pedro, não saiu ainda o meu edital. Eu já estudei o que tinha para estudar do edital passado, já peguei as provas, só que o meu edital ele ainda não saiu. O que é que eu faço? Estude os clássicos do serviço social para você construir uma base, para a partir dessa base você conseguir correr atrás dos conteúdos que não são recorrentes no nosso cotidiano enquanto estudante de serviço social. Tá certo? Ponto 4. Tem uma boa base de serviço social, dos clássicos de serviço social. Agora o que é que eu faço? Aproprie-se dos conteúdos no que diz respeito à saúde pública e ao SUS. Afinal de contas, você está tentando uma seleção para uma residência multiprofissional que vai se inserir dentro das políticas públicas de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar. E você tem que, obrigatoriamente, dominar esses conteúdos no que diz respeito à saúde pública e ao SUS, porque eles são, sim, pontos muito importantes que vão ser cobrados na sua prova. Inclusive, na prova de serviço social, cai saúde pública e SUS nos conhecimentos gerais e nos conhecimentos específicos. Sempre tem questão de políticas públicas de saúde e SUS nos conhecimentos específicos. Então, você tem que estudar para fechar os conhecimentos gerais e ainda acertar todas as questões de saúde pública e SUS que vier na sua prova de específicas. Então, esses são temas, né, pouco abordados durante a nossa graduação. Então, temos que correr atrás do atraso, né? Estudos sobre a reforma sanitária brasileira, reforma psiquiátrica, políticas de saúde, lei orgânica do SUS, participação popular e as inúmeras políticas do Sistema Único de Saúde. Então essa é uma dica preciosíssima, né, que a gente tem que correr atrás. Eu devo confessar que eu tive muita dificuldade de estudar esses conteúdos porque eu não tinha nenhuma base sobre eles e eu tive que realmente procurar uma formação de base para conseguir correr atrás desse prejuízo de não dominar essas políticas públicas de saúde e SUS. E aí é o que vem o quinto e último ponto, que é o quê? Nós nos capacitarmos. É preciso se capacitar.
Então, muitas vezes é difícil iniciar e ter continuidade nos estudos para residência, principalmente quando vai entrar esses assuntos que a gente não tem praticamente domínio nenhum. Então, você deve buscar apoio, seja através de professores de referência aqui no Instagram, no YouTube, ou de colegas que já passaram por a experiência da residência profissional, que podem lhe dar dicas, podem lhe dar uma orientação, seja através de um curso que possa te dar um direcionamento e foco nos estudos. Então, eu vou confessar que na parte de saúde pública e SUS eu tive que comprar um curso para que eu pudesse me aperfeiçoar, ter uma formação de base nesses conteúdos que eu não tive durante a minha formação profissional, né? E aí, por isso que nós temos, que eu lancei, né, o curso Assistente Social Residente 2022, onde eu vou trazer toda uma orientação de ponta a ponta, trazendo todos os detalhes, né, seja do ponto de vista da saúde pública e SUS, né, que é um conteúdo que eu passei a dominar, né, que eu utilizo no meu cotidiano de trabalho, seja do ponto de vista das políticas, do ponto de vista das específicas de serviço social. Então, eu trouxe esse curso juntando os meus 10 anos de experiência profissional, desde quando eu entrei na graduação lá em 2011 até hoje, 2021, passando por a graduação, mestrado, residência, atualmente no doutorado. Então, eu estou trazendo todo um percurso de experiência profissional para dentro desse curso, para que você que precisa, né, dessa formação adicional para dominar as políticas públicas de saúde, para dominar as específicas de serviço social, esse é o curso certo para você, porque a minha proposta é cobrir o conteúdo de ponta a ponta, trazendo uma didática boa, trazendo uma didática que vocês conhecem aqui, que eu aplico aqui no Instagram, que eu aplico lá no YouTube, e que eu estou trazendo ela de forma muito mais aperfeiçoada e aprofundada nesse curso. O curso está com desconto de lançamento de 35% de desconto. O cupom de desconto é Residente 2022 e o link para você adquirir ele está lá no na bio do meu perfil. Eu vou abrir aqui os comentários para vocês colocarem as contribuições de vocês ou colocarem alguma dúvida que vocês tenham. E aí a gente vai conversando. O que é que vocês acharam das dicas que eu coloquei? Como é que vocês estão se sentindo nesse momento de estudo para residência multiprofissional? Me contem aí. Se vocês já começaram a estudar, né, os editais da residência eles costumam sair no segundo semestre, né, do ano. Entre o mês de setembro, agosto, setembro. Tem alguns editais que saem no começo do ano, né? Como é o edital da USP, geralmente ele sai no começo do ano. Mas o edital da ESP aqui do Ceará, ESP UFC, HGF, eles costumam sair mais, né, para esse período de setembro. E aí você diz, ai Pedro, mas a gente ainda está em maio e eu vou começar a estudar para residência em maio. Gente, vocês já olharam o conteúdo programático da residência? O quanto de conteúdo tem para estudar? Conteúdo que a gente não vê na nossa graduação? Se eu fosse você, eu começava a estudar o quanto antes, até porque a concorrência da residência ela é muito alta. É muito difícil você conseguir ter uma nota que você consiga ficar em primeiro ou em segundo lugar, que é o que vai garantir que você entre naquela vaga. É muito concorrido e você realmente tem que começar a estudar o quanto antes. Gente, eu não estou brincando. É por isso que eu falei para vocês que eu tive uma frustração, que eu fiz uma prova da residência, eu não tinha estudado, achando que só com os conhecimentos que eu tinha trazido da graduação eu ia conseguir aprovar nessa prova, e eu quebrei a cara. Eu me frustrei de uma forma que eu fiquei despedaçado. Só que é a questão, as frustrações, elas têm um espaço importante na nossa vida? Tem, porque elas são motivadoras de mudança. Só que quem avisa amigo você não precisa se frustrar para conseguir alcançar os seus sonhos, né? Não necessariamente. Se você conseguir se programar, se você conseguir se preparar, se você tiver a orientação correta, se você tiver um direcionamento, um foco, se você tiver um acompanhamento, você tem tudo para conseguir alcançar o seu sonho da residência. Então, por isso que eu digo, gente, o investimento em um curso, né, que vai te direcionar,
que vai trazer o conteúdo, cobrindo o conteúdo da edital de ponta a ponta, que vai te orientar, que vai trazer videoaulas com um conteúdo bem mastigado, que você vai entender com facilidade, vale a pena. O meu curso, gente, ele chega a ser R$ 1,16 por dia. Você paga R$ 1,16 por dia se você parcelar ele em 12 vezes. Com o cupom de desconto de 35%, ele fica R$ 389, que você pode parcelar em até 12 vezes. Uma parcela de R$ 35 por mês, que dá R$ 1,16 por dia. Então, é um investimento que vale a pena. É um investimento que você vai fazer na sua formação profissional, na melhora da sua qualidade de vida, você vai ter um título de especialista, você vai ter experiência profissional, né? E tudo isso você só vai conseguir se você correr atrás. Pedro, eu consigo passar na residência estudando sozinho em casa sem nenhum apoio? Consegue. Se você for organizado, se você seguir essas dicas que eu falei, você tem chances de passar. Mas se você tiver um curso que lhe dê um apoio, uma comunidade, que é a comunidade que eu estou propondo, comunidade assistente social residente, onde você vai ter um acompanhamento, onde você vai ter mentoria, onde você vai ter uma pessoa lhe ajudando desde o dia que você comprou o curso até o dia da sua prova, vai fazer toda a diferença, com certeza. E as suas chances, elas vão aumentar muito mais. Deixa eu ver aqui as perguntas. Um alô para a Regiane, que sempre acompanha os conteúdos aqui no Instagram, lá no YouTube. Te adoro. Ó, Ana Tati está perguntando se tem idade. Gente, residência não tem idade nem... Assim, idade mínima 18 anos, né? Mas geralmente o perfil é a partir dos 21, né? Que é a idade que dá para a pessoa terminar a graduação. Mas não tem idade máxima, certo? Você pode fazer em qualquer momento da sua carreira. Ó, a Camila... Acho que é a Camila Araújo, né? Perguntou: Pedro, na residência da ESP, você acha que a prova de títulos tem um peso grande? Camila, é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês. A prova da ESP... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Vale, meu Deus. E agora, gente? Estão me ouvindo? Ah, pronto, é porque meu celular tá descarregando. Então eu vou só responder essa última pergunta pra gente poder encerrar, né? Coloquei ele aqui no carregador. Pronto, eu tava na pergunta da Camila, né? Então... Peraí, deixa eu botar o celular aqui. Então, assim, Camila, como eu tava falando, né? Eu vou ser bem sincero pra vocês. O que é que faz a diferença na prova da ESP? É você fazer uma boa prova. Se você fizer uma boa prova, não tem quem tire a sua vaga. Pode ter o título que for. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz a minha prova da residência, eu já tinha um mestrado. E como eu falei pra vocês, durante a graduação eu participei de evento, apresentei trabalho, fiz monitoria, fiz tudo que tinha pra fazer na universidade, eu fiz. Aí cheguei pra fazer... Aí pronto, na hora da prova da residência, eu fiz 44 questões de 50, certo?
e teve outra pessoa que fez 45. E mesmo eu colocando todos os meus títulos, eu não consegui ficar em primeiro lugar. A pessoa que tirou 45 pontos, né, que fez 45 questões, ela não tinha nenhum título. E ela ficou em primeiro lugar. E eu, mesmo tendo feito 44 questões e com todos os meus títulos de mestrado, pesquisa, artigo, tudo enquanto, não consegui ficar em primeiro lugar. Então, se você fizer uma boa prova, é como eu estou dizendo pra você, não tem quem tirar a sua vaga. Não tem quem tirar a sua vaga. Faça uma boa prova que você consegue, tá certo? Então, assim, gente, o meu celular tá descarregando, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem dessas dicas que eu trouxe aqui pra vocês, tá certo? Desculpa aí essa falha no final. Se vocês tiverem interesse de ter esse acompanhamento mais de perto, um acompanhamento sistemático, que vai desde o momento que você adquire o curso até o momento da sua aprovação, você vai ter grandes chances de entrar, né? Porque eu abordo o conteúdo de ponta a ponta. Políticas públicas de saúde, SUS, específico a serviço social. Então, se você tiver condições de fazer esse investimento, né, de R$1,16 por dia, né, o que é R$1 por dia, R$35 por mês, é você comprar uma pizza. Então, quantas pizzas a gente não compra no mês? Ou então gasta R$35 assim, com qualquer coisa, com a caixa de cerveja, que nem... Tem aquele meme, né? Eu acho barato, porque com R$35 eu compro uma caixa de cerveja, eu bebo e no instante esqueço o gosto. Pois é, com R$35 por mês você consegue comprar o meu curso. Você vai ter uma formação boa que vai lhe conceder muitos subsídios para você chegar na sua aprovação. Então, quem puder, faça esse investimento, que é um investimento muito bom. Eu coloquei muita dedicação, muito esforço, toda a minha experiência, né, que eu trago aí da minha jornada profissional. Então, realmente vale a pena. E vocês vão ver todo o meu esforço e a minha dedicação nesse curso. Então, quem puder fazer esse investimento, faça, porque tá valendo a pena, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Fazia tempo que eu não fazia live aqui no Instagram. Acho que é por isso que não deu tanta gente na live de hoje, ou porque, não sei, as pessoas estão ocupadas esse horário, não puderam participar, enfim. Olha, a Regiane falando que vai comprar cerveja só quando for aprovada. Isso aí pra poder comemorar, né? Aí tu me chama pro churrasco. Depois da pandemia, né? Claro. Então, gente, depois, né, eu vou fazer mais lives aqui no Instagram, vou voltar a fazer lives no Instagram. As lives no YouTube, elas continuam, inclusive amanhã tem live no YouTube, então eu convido vocês para participarem, tá certo? E aí é isso, gente, eu vou deixar essa live disponível lá no YouTube, tá certo? E também os alunos do curso também vão ter acesso lá na área de alunos, tá bom? Então, um beijo, uma boa noite, uma excelente semana aí pra vocês. Estudem, porque só estudando é que a gente muda de vida, tá bom? Embora lá, um abraço e até a próxima.